Olá, está começando o EduCast, o podcast do Colégio Educar. Já se inscreve, deixa o like e siga o Colégio Educar em todas as redes sociais. Nesse episódio falaremos sobre autismo, um assunto muito importante e necessário. Para isso, temos uma convidada muito importante que contará sobre suas experiências. Acompanhe até o fim, porque essa conversa vai abrir sua mente e seu coração. Você pode se apresentar e contar como começou sua relação com o autismo? Sim, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês por estar aqui participando desse podcast. E é um prazer muito grande que estar aqui no Colégio Educar. Eu me chamo Selma Barcelos, sou supervisora pedagógica, sou casada, tenho 2 filhos, Caio Sérgio e Sofia Ellen. A Sofia Ellen é autista. Ela foi diagnosticada com 1 ano e 8 meses do autismo, e ela não falava, não andava, ela não gungunava, não rolava, e aí foi aí que chamou a nossa atenção para esse assunto que a gente nem conhecia. Agora que a gente já conheceu um pouco da sua história, você pode contar pra gente como que foi quando você recebeu o diagnóstico, como você se sentiu? Sim, o diagnóstico foi muito, a gente ficou muito assustado, como se diz, foi assustador, porque a gente não tinha conhecimento do assunto, não sabia o que significava o autismo. Aqui em Tives não tinha nenhum caso. O primeiro caso foi o caso da Sofia. E foi bem difícil receber a notícia de que ela era autista. E a gente sabe que ninguém está preparado para receber essa notícia, né? Ninguém espera que vai receber. E quando você foi, tinha alguém que te acompanhou? Estava você sozinha? Sim, meu marido me acompanha em todas as consultas, ele nunca deixa a gente sozinha, até porque se eu for sozinha, eu não consigo conduzir ela até o consultório, porque ela entra em crise quando chega em um lugar diferente. Apesar de que ela vai muito ao consultório, mas ela tem dificuldade de estar em lugar que ela passou um tempo sem ir. E qual foram os primeiros sinais que vocês perceberam para ir atrás do laudo? O que mais, assim, que chamou mais a minha atenção foi ela não andar. Ela já estava com 1 ano e 6 meses e não andava. E não falava nada. Nem ungunar, ela não ungunava. Aí foi isso que me levou a ir procurar um especialista. E você teve apoio do seu marido, né? Como você já falou. E a família aceitou bem ou teve medo, preocupação? A minha família teve um pouco de dificuldade de aceitação, porque, na verdade, até a gente teve dificuldade de aceitação, por isso que a gente até entende o fato deles terem tido essa dificuldade, porque era uma coisa nova e ninguém conhecia, e foi difícil, tanto para a gente que estava ali no ciclo, quanto para a minha família e para a família do meu marido. E qual foi a maior dificuldade de vocês no início? A maior dificuldade no início com relação a medicamento, porque eles receitam muitos medicamentos e a gente fica com um pouco de medo de dar tantos medicamentos que eles propõem para o autista, sabe? Principalmente no caso dela, que é nível suporte 3. E o que mudou na vida de vocês? Foi uma mudança muito drástica ou teve uma mudança pouca? Mudou completamente nossa vida pós-diagnóstico, porque o médico, a gente sai de lá, eles dizem assim: você vai ter que ir numa equipe multidisciplinar, um terapeuta, uma fono, uma nutricionista, e aquele tanto aqui em Tias não tinha nem um especialista em autismo que eu pudesse levar. Mais perto, 150 quilômetros, que era Patos. Então, o desafio que a gente teve nesse sentido foi esse, de procurar recursos para ela, sendo que aqui em Tias não tinha.
Então vocês não conseguiram nenhum tipo de apoio por aqui? Apoio aqui a gente teve de estar levando ela pelo município. Arrumava um carro, levava no Carmo, na Pai do Carmo, mas ia junto com vários autistas, você tinha que ficar lá esperando, todos seriam atendidos, sendo que ela não conseguia nem chegar num lugar diferente. Imagina esperar. Então aí a gente nem levou, sabe, nas terapias. Acabou que a gente ficou por aqui mesmo, estudando no YouTube, procurando conhecimento através do YouTube e lendo muito também sobre o assunto, que a gente nem sabia o que era. O que você acha que os professores devem saber sobre o autismo? Mas os professores devem saber tudo, né? Mas quem dera se soubessem, né? Mas pelo menos o mínimo do mínimo, né? Os professores hoje em dia aqui em Tiros está tendo uma informação bem maior do que em 2015, 16, como eu recebi o diagnóstico dela, porque nem os professores em 2016 não sabiam o que era autismo. Só foi conhecer o autismo depois que a Sofia entrou na creche. E você sente que isso mudou hoje em dia? Mudou demais, porque nos ajuda muito. Essa informação, os professores estarem se capacitando, porque não existia capacitação para esse assunto. Tem mais redes de apoio? Tem mais rede de apoio. As escolas também estão abraçando a causa, que antigamente não tinha. Não tinha nem. Hoje em dia, esse ano, colocou no calendário, no projeto anual, desculpa, é o dia do autismo. Que quando a gente faz o planejamento anual escolar, a gente coloca as datas comemorativas. Esse ano que foi colocado no planejamento anual escolar, o dia do autismo, para ser trabalhado nas escolas. E eu estou muito feliz com isso. Que bom que tiveram essa inclusão, se importarem com as pessoas, né? E teve algum momento assim na vida que te marcou, alguma situação que aconteceu, que você lembra assim, não esqueceu até hoje? Sim, eu já tive várias situações que marcam a vida da gente com convivência com ela. Mas assim, a que mais me marcou foi a que ela não sabia falar até os 5 anos, ela não falava nada. Eu sempre insistia com ela para ela falar e ela não falava. Não, nada, ela sempre me levava nos lugares para eu estar pegando as coisas para ela. Por exemplo, se ela queria água, ela me levava no filtro, mas ela não falava que queria água. Mas eu sempre insistia com ela, falava, Sofia, o que que você quer? Falar água. Ela não falava. E aí eu perguntava, o que que você quer? Ela não falava. Aí, um brilhante dia, ela falou ar. E eu já estava quase desistindo, porque eu pensei que ela não ia falar. Quando ela falou ar, pensei, ela vai falar. Porque ela falou ar, aí me marcou muito. E foi aí que mais me ajudou a incentivar a fala dela sem ter uma fonoaudióloga especialista na área. E hoje em dia ela fala mais, como que é? Hoje em dia ela fala. Ela não é de falar muito, mas ela fala praticamente tudo. E ela me pede o que ela quer, ela pede água, ela fala que quer jantar, que ela quer assistir o Hotel Transilvânia, ela pede as coisas que ela quer ver na televisão, sabe? Ela pesquisa as coisas que ela quer no celular, porque ela não escreve, mas ela pesquisa tudo lá no celular, o que ela quer assistir. Sabe? E o que o autismo te ensinou sendo mãe, profissional, mulher? O autismo, ele me ensinou a ter mais paciência, a ser mais paciente, porque apesar de que eu não tenho muita paciência até hoje, mas eu aprendi a ter paciência e aceitação. Porque se a gente tiver aceitação com relação ao autismo, a gente vive melhor. Você citou que ela é suporte nível 3.
que é o mais difícil de lidar, né? Então, demorou muito para você se acostumar? Foi mais difícil? Como que foi? O autismo ele é classificado em 3 níveis, né? O nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. O 1 é leve, 2 moderado e 3 severo. Então, ela foi o severo e eu demorei muito a me acostumar com isso, porque é uma dificuldade muito grande, sabe? É um desafio muito grande. E você sente que esse desafio te fez ser o que você é hoje, te encorajou a ser tudo que você é hoje, te fez uma pessoa melhor? Sim, demais. Inclusive, até a minha entrada na educação, ela acredito que tenha sido o autismo que me levou a isso, porque através de vontade de passar para alguém o que significa o autismo e de ter ajuda, porque você está no ambiente escolar, é mais fácil a gente estar lidando com o assunto e tá até assim fazendo palestras para combinar com as pessoas e fazer isso que a gente está fazendo, se a gente está no ambiente escolar, é mais fácil. Então, eu devo praticamente a minha profissão a isso, ao autismo. Você já deixou de fazer alguma coisa ou ir a algum lugar por esse assunto? Sim, a gente já deixou de fazer várias coisas, inclusive festa de aniversário, festa de família. Nem na casa, nós fomos na casa dos meus irmãos, que ela aceitou mais ou menos, ela já tinha uns 4 anos. Ela não gostava de sair lá de casa. Ela queria ficar só lá em casa. E a gente deixa de fazer muita coisa porque ela não consegue estar com a gente em todos os lugares que a gente consegue estar. Boate, ela não consegue, bar muito movimentado, não consegue. Entrar no avião, fazer uma viagem para a Itália, que é meu sonho, ela não consegue. Mas tudo a gente tem que estar trabalhando isso, que ela hoje em dia, ela já faz muita coisa que ela não conseguia fazer. Vocês tentam levar ela para melhor interagir, tipo, com as pessoas? Sim, a gente leva ela nas festas, se ela tem dificuldade. Inclusive, até tem umas festas de aniversário que a gente foi no Rotary, ela tinha dificuldade de chegar lá e estar ali no meio daquele ambiente com música muito alta, com microfone. Mas ela gostava de ficar dentro da caminhonete, vendo um filme no tablet. Aí o que a gente fazia? A gente deixava o vidro aberto, deixava a caminhonete na porta do Rotary e ia para lá para a festa e ficavam vigiando. Aí a gente revezava, a gente era 3, aí ficava eu, meu marido e meu filho revezando. De repente, em um belo dia, ela resolveu abrir a porta e ir para a festa. E participou da festa e achou. Nunca mais deixou de entrar no Rotary. Se a gente ficasse com ela em casa, não tivesse por ali estimulando ela a estar no ambiente que a gente está, sem ela ter medo, ela iria ficar em casa, né? Que bom, então, que ela abriu essa porta, né, para conseguir explorar os novos lugares. Porque é muito bom a pessoa se sentir incluída no ambiente, né? É, E mesmo assim, você sente que às vezes tem pessoas olhando diferente, tem, essas coisas. tem muito, infelizmente a gente não consegue, como se diz, mudar as pessoas, né? E tem muito, criança também, porque às vezes não entende, exclui muito, até a própria família exclui. Não, a gente não consegue mudar a cabeça das pessoas de uma hora para outra, né? Mas já melhorou muito. Graças a Deus está bem mais fácil. O que você gostaria que a Sofia nunca enfrentasse no futuro? Olha, a gente tem tanta coisa que a gente fica pensando que é difícil. Não tem problema chorar. Eu tenho medo dela
de eu faltar na vida dela. Eu não queria que ela ficasse sem eu. E é esse meu medo. Assim, você tem esse medo dela ficar sem você? E o que você acha que a sociedade, todo mundo podia fazer para conseguir ajudar as crianças que não têm esse apoio que ela tem? Seria você, que deve ser o porto seguro dela. Então, esse movimento que a gente está fazendo aqui hoje, essa conversa que a gente já está tendo, já ajuda muito. E eu acho que as políticas públicas, elas precisavam investir mais acolher mais o autista, porque se o autista tiver a terapia, tiver a equipe multidisciplinar que ajuda ele vai conseguir ter uma vida sociavelmente mais fácil. E se ele consegue se virar sozinho, se ele aprender a se virar sozinho, diminui esse medo assim da gente deles estarem sem a gente, né, perder o apoio que eles têm com a gente, né, ali perto deles o tempo todo, tá sempre ajudando. Então, eu acho que se melhorasse um pouco mais, que já melhorou bastante, ajudaria bastante a qualidade de vida deles, né? E aí uma coisa indo da outra. Você já tentou fazer alguma associação com outras mães de autistas aqui de Tiros? A gente já tentou, a gente até fez umas reuniões na Câmara, pediu ajuda, mas eu senti assim que as mães de autista não estavam assim muito empolgada como eu, querendo, e a maioria era de fora, não tinha muita mãe daqui, era poucas mães daqui, e eu fiquei praticamente sozinha, sabe? Aí não deu certo de fundar nenhuma associação. E eu acho que é muito importante lembrar que, ao invés de a gente julgar, a gente tinha que tentar ajudar e entender o que está acontecendo, né? Qual situação que a pessoa está passando. E você já recebeu algum apoio, assim, alguém mandou uma mensagem, falou alguma coisa que poderia ajudar, convidou para algum lugar diferente? Sim, a gente recebe vários convites, tem associação lá de fatos que faz sempre, a Sofia até é inscrita lá nessa associação, eles estão sempre fazendo atividade, Esperança Azul, que chama lá, e está sempre convidando a gente para os eventos. Patos de Minas faz muita coisa com relação ao autismo, por causa dessa associação que tem lá, sabe? E a gente tem vários convites para estar participando dessas coisas. Sabe, você falou pra gente que tem outro filho, né? E como que é a relação dele com a irmã? Como que ele lida com o jeito dela? A relação dos dois é muito boa. Ele, hoje em dia, convive pouco com ela, porque ele estuda em Araguari e ele vem pouco em Tiros. Mas quando ele chega, parece que chegou um Deus lá. Ela ama o irmão ama ela. E a relação dos dois é muito boa. Eu tenho até uma historinha para contar dos dois. Ela não, ela não pegava na mão do irmão, pegava na mão do pai, não abraçava o irmão, não beijava. Ele sempre insistia com ela, sabe? Aí um dia ele falou assim com ela, Sofia, vamos lá na padaria comprar um batom. Batom é aquele chocolate. Ela foi, gosta demais de batom, foi, pegou na mão dele e foi na padaria com a mão, segurando a mão, voltou segurando a mão dele. Comprou o batom e voltou. Quando chegou lá em casa, ele chorando. Mãe, a Sofia foi e voltou na padaria pegar da minha mão. Ela com 4 anos. Ele ficou emocionado dela pegar na mão dele. E os dois têm uma relação muito boa.
Graças a Deus. E como que foi o início para ele? Ele agiu normal. Eu não vi nenhuma mudança assim de comportamento, até porque ele é muito assim, ele não é de demonstrar. Acho que ele até ficou assim meio preocupado, pensando assim, eu tenho que ser forte para mim transmitir fortaleza para minha mãe. Então, assim, ele agiu normal. Eu não notei assim que ele estava muito apreensivo com a notícia, não. Que bom que ele te apoiou, que vocês, todo mundo na família se ajuda, né? É muito importante, porque tem muitas famílias que têm aquele preconceito com o filho, deixam o filho de lado. É Sim, muito bom que vocês tenham essa relação maravilhosa. tem muita família que prefere se isolar, né? Acha melhor deixar ficar no mundinho deles, porque o autista é assim. O neurologista até falou para a gente: se você for viver no mundo dele, você vai ficar ali, fazendo só o que ele quer. Você vai ter que trazer ele para o seu mundo, porque se você não trouxer ele para o seu mundo, você vai ter que ir para o mundo dele. Aí foi isso que deu mais força para a gente, a trazer ela, enfrentar a barreira, porque não foi fácil, que ela tinha medo de tudo. E foi isso que nos ajudou muito, porque senão a gente estaria ali no mundinho dela. Para fazer o podcast, a gente fez um levantamento de dados. E a gente percebeu que tem 39 casos de autismo aqui em Tiros, que é um número muito elevado para uma cidade pequena. E sabendo que a gente foi atrás desses dados, porque ainda não tinham dados concretos, o que você acha dessa iniciativa? Dessa situação toda, porque a gente foi em busca dos dados para poder estar fazendo esse podcast agora, para poder saber mais sobre o assunto e poder ajudar na inclusão, que é muito importante, né? E o que você está achando de toda essa situação? Sim, eu acho que esse levantamento talvez até tenha mais casos, nem sejam só esses, porque a Secretaria de Educação tem um número X, a de saúde também tem um número X, né? E a gente tem que estar. Acredito também que tem muitos casos que não é laudado, que tem muita gente que descobre o autismo já com 30, 40 anos, né? Porque é considerado autista leve, né? Mas esse número aí talvez até tenha mais. Eu acredito que tiros tenha mais casos. Sim. E você acha que as pessoas não procuram saber porque não sabem que tem esse apoio, que podem procurar alguém para saber o que está acontecendo? Eu acho que tem muita gente que prefere ficar em casa e não abraçar a Aceitar. causa e aceitar, sabe? Que eu acredito que talvez tenha até caso que não que tem até uma certa resistência de ir ao médico. Você acha que alguém tem preconceito de receber o laudo, então prefere não ir atrás do laudo por Medo, medo? acredito. Acredito que tem muitos casos que eles têm medo de estar enfrentando o nome autista, sabe? Eu acredito que tem muita gente que antigamente o autista era escondido, né? Não sei se vocês sabem, em 1930 eles eram considerados como porcos. Era autistas, tinham um comportamento inadequado, eles colocavam no porão dos castelos lá e jogavam lá abaixo. Para eles tinham uns que era até amarrado. Tem até umas imagens do Holocausto Brasileiro, aquele filme, que relata muito sobre o autismo. E agora que você falou dessa questão dos filmes, eu acho que é muito bom as pessoas procurarem assistir mais filmes com esses temas, ler livros com esses temas, tudo que possa ajudar a compreender todo o assunto,
Porque tem gente que tem preconceito porque não sabe como a pessoa vive, todas as dificuldades. Então, eu acho que tinham que ter mais filmes e livros e coisas que as pessoas gostam e veem no dia a dia com esses temas, né? Mais informação, né? Sim. Eu acredito que ajuda muito a informação, ajuda muito no crescimento do ser humano, né? E seria muito bom a gente tá correndo atrás dessas, né? Dessa demanda, né? E a gente com esse projeto, a gente já fez muita coisa. Também o levantamento de dados que não tinham, o podcast, a gente já fez muita coisa. E o que você acha que a gente poderia fazer? Nós, a escola, todo mundo. Vocês podem estar continuando, né, com esse projeto que eu estou achando lindo, maravilhoso, pode trabalhar ele o ano inteiro, apesar de que é mais em abril, né? Mas aprofundar em abril e continuar o ano inteiro. E continuar tendo aceitação aqui na escola e respeito com o autista, que eu já sei que vocês já têm, né? E tá trabalhando com eu acho que ajuda muito, que eu gosto muito de estar participando nas escolas desses tipos de coisa, convidar pais de autista para estar vindo nas palestras, para estar vindo conhecer a escola, porque às vezes aqui em Tis, o pai nem vai lá na escola para tem um autista, fica pensando assim, não vou lá não, porque sempre ninguém me chamou. Está convidando eles para estar participando das coisas da escola, os pais dos autistas. Eu acho que é interessante. Sim. E com certeza você está convidado para todas as palestras, toda vez que a gente estiver fazendo alguma coisa sobre o projeto, você está convidada, né? Não, eu estou me sentindo a rainha da surpresa aqui. Estou achando uma maravilha estar aqui hoje. Ter recebido esse convite, porque eu estou muito orgulhosa dessa escola. Que bom. A gente acha muito importante vocês terem, você, né, ter aceitado o nosso convite, porque muitas mães têm vergonha. E eu acho que isso ajuda as outras mães a não terem vergonha de contar a realidade delas, falar sobre o que acontece. Tem dificuldade. Às vezes a pessoa até tem vontade, mas é igual você falou, ela tem vergonha, tem dificuldade de estar assim, tendo essa conversa que a gente está tendo, né? Como diz, não é fácil, né? A pessoa tem que ter um jogo de cintura para estar conversando assim né? Tendo uma conversa saudável. Nós aprendemos muito até aqui, gostamos muito desse bate-papo. Você tem alguma mensagem para quem está nos assistindo? Sim, eu tenho uma mensagem para deixar para as famílias, para os alunos, para as professoras, como se diz, para o mundo inteiro. Pratique a tolerância, respeite as diferenças. Com amor, tudo fica mais fácil. E antes de encerrarmos, a gente tem um último quadro, que é um momento mais contraído, que é o bate-volta. A gente vai fazer perguntas e você vai responder com a primeira coisa que vir na sua cabeça. Um sentimento que define sua caminhada até aqui. Amor. Um lugar que te acalme. Minha casa. Uma música que te inspira. Borboletas, Vitor e Léo. Uma palavra que representa o autismo. Tolerância. Um conselho que você daria para você mesmo no início da caminhada. Continuar como está. Sou eu. Muito bem, agora a gente pode encerrar com chave de ouro nosso primeiro episódio do EduCast. Muito obrigada, Selma, por participar aqui com a gente hoje. A gente gostou muito da sua presença. Foi muito inspirador e teve muito aprendizado. E a gente queria deixar com você uma lembrancinha que a gente trouxe. E você também pode levar a caneca do EduCast. Obrigada. Vai pegar. Muito obrigada a você, espectador, que assistiu com a gente até aqui. E não se esquece de se inscrever, deixar o like. O EduCast vai voltar com novos episódios, temas e convidados. E também não se esquece de seguir as redes sociais do Colégio Educar. Tchau!